Oi, Carol, bom dia para você. Bom dia para quem acompanha a gente na manhã desta sexta-feira. O boletim médico divulgado nessa quinta confirmou a previsão de alta para hoje, dia 27 de março. O boletim também fala que o ex-presidente encontra-se sem sinais de infecção aguda com boa evolução clínica. Então, por enquanto, está mantida aquela previsão que foi passada para a gente na última quarta-feira pelo cardiologista Cláudio Brasil Caiado, que é um dos médicos que faz parte da equipe que acompanha a saúde do ex-presidente, mantendo então essa previsão de alta para hoje. E, Carol, a expectativa agora é também confirmada a alta, né? A gente imagina que ela aconteça ainda no período da manhã ou na transição de turnos entre a manhã e a tarde, como explicou para a gente o doutor Brasil Caiado. E a expectativa também para os trâmites envolvendo a transferência do ex-presidente. A gente lembra que geralmente isso é feito com um comboio, né, com agentes de segurança, policiais militares aqui do Distrito Federal, e é preciso ainda instalar a tornozeleira eletrônica, conforme determinou o ministro Alexandre de Moraes. A gente tem a informação, a apuração por enquanto, de que o ex-presidente não vai precisar ser encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Distrito Federal para que a tornozeleira seja instalada, como aconteceu da primeira vez, quando ele passou a cumprir medidas restritivas no final do ano passado, ele precisou ir até lá, né? Só que agora a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal pretende levar a tornozeleira até Bolsonaro. Só falta definir se o equipamento vai ser instalado ainda no Hospital DF-Star ou se isso vai acontecer já na casa de Bolsonaro depois que ele for encaminhado para lá. A Secretaria de Segurança Pública também já começou já há alguns dias, desde que saiu a ordem do ministro Alexandre de Moraes, os preparativos, né, para cumprir as determinações do Supremo, porque vai caber à Polícia Militar do Distrito Federal a vigilância do ex-presidente para saber se ele está cumprindo as medidas restritivas. Então, os policiais precisam preparar toda uma logística, Carol, para a transferência e também para a permanência deles no condomínio em que vivia Bolsonaro antes da prisão, né, onde vive Michele Bolsonaro, a filha de Bolsonaro e a enteada dele, naquele condomínio particular, né, de residências na região do Jardim Botânico aqui de Brasília. Então hoje a gente vai acompanhar toda essa movimentação e toda essa logística para a transferência do ex-presidente, uma vez que a alta seja confirmada. A gente lembra que Bolsonaro deu entrada no hospital no último dia 13, inicialmente em UTI, né, unidade de terapia intensiva, para tratar uma pneumonia bilateral provocada por broncoaspiração de líquidos do estômago provenientes dos refluxos que acometem o ex-presidente. 4 dias depois, ele foi transferido para uma unidade de terapia semi-intensiva. E na última segunda-feira, ele saiu dessa unidade de terapia semi-intensiva e foi transferido para um quarto. Em todo esse período, ele foi tratado com antibióticos, 3 antibióticos diferentes para vencer a infecção pulmonar, além de medicamentos que ele já tomava para pressão alta, para depressão, para a questão dos soluços e refluxos, né? Também foi introduzido um novo remédio para a questão dos soluços, que aparentemente vem surtindo efeito. Ao longo da semana, um dos médicos do ex-presidente disse que ele teve apenas um episódio de soluço por um período de 1 hora na última segunda-feira e depois não teria tido mais. E também fisioterapia motora e respiratória para recuperar a capacidade respiratória e para evitar sequelas dessa internação, dessa pneumonia, como uma possível fibrose. A gente lembra que o ex-presidente foi preso primeiro, né, passou a cumprir regime domiciliar ainda em caráter provisório em agosto do ano passado. E em novembro, no dia 25 de novembro, o Supremo Tribunal Federal deu como transitado em julgado o julgamento da tentativa de golpe de Estado, no qual Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses. Então, no dia 25 de novembro, o Bolsonaro passou a cumprir pena em regime fechado, inicialmente na Superintendência da Polícia Federal, aqui em Brasília, e depois no 19º Batalhão da Polícia Militar, que fica dentro do complexo penitenciário da Papuda. Esse batalhão que é conhecido como Papudinha. E é o batalhão, a Papudinha, que vai ficar a cargo do cumprimento dessa prisão domiciliar. Por exemplo, Carol, quando advogados quiserem visitar o ex-presidente, eles podem fazer isso em qualquer dia, no período diurno,
eles precisam primeiro informar ao batalhão, o 19º Batalhão, informar a Papudinha. Então, Carol, hoje a gente começa a acompanhar, né, essa transferência, a expectativa para essa transferência do ex-presidente para casa e, a partir daí, o acompanhamento do cumprimento das regras, das restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, inicialmente para esse período de 90 dias, para o qual foi concedida essa prisão domiciliar em caráter humanitário. Carol.